Pois é, teve essa história do Botafogo tentar agora o Tite. Ainda sobre o Flamengo, ó, o Ministério Público pediu a retirada do Bandeira de Melo no processo do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou os jogadores da base e completar 6 anos, e está completando 6 anos essa tragédia horrível da história do Flamengo. Hoje, o Igor Siqueira e o Léo Burlá trazem uma atualização do processo criminal. O Ministério Público do Rio pediu que o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, seja retirado da lista de acusados do processo criminal. O requerimento foi feito ontem pela promotoria Roberta Dias Laplace e será apreciado pelo juiz do caso. O MP considera que o caso prescreveu em relação à Bandeira e ele não pode mais ser punido. E ao UOL, o Bandeira de Melo se disse surpreso e afirmou que todas as provas já apontavam para a sua inocência. Renato, então um desdobramento aí, o Bandeira de Melo não pode mais ser punido nesse caso. Um caso horroroso da história do Flamengo. É um caso horroroso que, pelo que a gente está vendo, vai dar em pizza, né? Não vai dar em rigorosamente nada. Porque ninguém ainda foi condenado, ninguém foi considerado culpado, e há várias provas da irresponsabilidade, né? Aquele lugar onde eles estava condenado, já tinha sido multado, havia um alerta para as gambiarras no ar-condicionado, que foi exatamente o local em que começou o incêndio, e nada acontece, né? Esse crime vai prescrever. Vocês podem assinar. Agora saiu o Bandeira, amanhã ou depois vai sair o Landim, vai saindo um aqui, outro lá. Quando se olhar, prescreveu o crime, não aconteceu nada. 10 meninos morreram no Ninho e ninguém vai ser responsabilizado por isso. Realmente duríssimo, hein? Olha, Arnaldo, eu queria saber de você, se essa vitória do Flamengo na Supercopa no fim de semana, que tipo de impressão causa? Claro, começo de temporada, ainda é cedo, aquela história toda, mas o desempenho é bom, né? Foi bom. Foi bem bom. Embora o adversário tivesse mutilado, né? O Lucas Halter, que foi o personagem do jogo, do lado do Botafogo, negativamente, era o quarto zagueiro o ano passado do Botafogo, por exemplo. Mas eu tô ainda inebriado pelo circuito Elizabeth Harden e pelo mel de coruja. O Renato tá destilando hoje, tá demais. Eu acho que a gente vai ter uma ideia talvez mais precisa desse início do Flamengo daqui a uma semana, com 3 jogos, não o da Portuguesa, nesse meio de semana, mas a partir do final de semana, Fla-Flu, depois Flamengo e Botafogo de novo, depois Flamengo e Vasco, né? São 3 clássicos na sequência, né? Para a gente entender se a exibição, essa boa atuação, o título da Supercopa, foi uma partida ou vai ser a constante do Flamengo nos jogos grandes, né? Os sinais foram dados já no final do ano passado, a mudança de tipo de jogo, o título da Copa do Brasil. Continuam sendo bons sinais, mas a gente vai ver. E acho que o Flamengo agora, embora seja um adversário difícil de ser estudado, porque o Felipe tem, além de tudo, alternativas, ele não repete time, ele coloca, mas aos poucos acho que vai dando para sacar como é o Flamengo com 3 atacantes sem um centroavante fixo. Então acho que os adversários vão começar a se preparar melhor. É curioso, né, que o primeiro desses clássicos pelo estadual contra o Fluminense foi o único time que venceu o Flamengo, né? Naquela ocasião, o Fluminense com dificuldade de vencer qualquer jogo venceu o Flamengo. O futebol tem essas coisas. Ano passado, né, Arnaldo? Ano passado. É que só o Fluminense ganhou do Flamengo, né? No ano passado. Sim. E foi um jogo que o Felipe Luiz ainda estava começando, tal, algumas escolhas erradas. O Flamengo não jogou bem. Poucos jogos que o Flamengo não jogou bem aquele jogo. E acho que aí é um termômetro. Fluminense, Botafogo e Vasco na sequência. Nesse período aí de início de temporada, mas os sinais são bons sinais. E acho que sobretudo porque o trabalho do técnico, que era uma incógnita, mostra consistência desde os primeiros jogos, desde as primeiras partidas, né? Acho que tem muito do Felipe na conquista da Copa do Brasil, por exemplo. 18 jogos, o Felipe tem 18 jogos, 1 derrota e 2 taças. O início do Felipe é espetacular. É espetacular. Jorge Jesus feelings, ou não é? É o apóstolo, é isso. Rapaz. Vocês estão falando